Meus irmãos, nessa noite nós teremos como pregador o reverendo Paulo, muito conhecido da nossa igreja, da nossa comunidade. Ele está pastoreando a igreja presbiteriana Manancial, lá em Belo Horizonte. E nós o recebemos com muita alegria e oramos, rogando a Deus que o use poderosamente para, por meio da sua palavra e pela iluminação do Espírito Santo, fazer calar a nossa voz e o nosso coração pela edificação da exposição das Escrituras. Quero então passar-lhe a palavra e ouçamos todos atentamente. Meus irmãos, é uma alegria diante de Deus, primeiramente, um privilégio ser ministro da palavra e ser ensinado por ela. Portanto, nós agradecemos a Deus o privilégio de compartilhar da santa e bendita Escritura com os irmãos nesta noite, desta querida igreja, Igreja Presbiteriana da Bahia. Ao reverendo Cláudio, um abraço também ao reverendo Itamar e ao conselho, muito obrigado por esta oportunidade. Trago um abraço da nossa igreja lá em Belo Horizonte, nossa jovem igreja, tem 5 anos de organizada, Igreja Presbiteriana Manancial, e peço aos irmãos que orem também. Nós compramos um lote lá, estamos querendo construir, levantar uma igreja com a graça de Deus, então que os irmãos orem a nosso favor. Trago um abraço também do reverendo Cleómenes, de Dona Romilda e de Demétrios também, a esta amada igreja. Meus irmãos, sem demora, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 43. Evangelho segundo João, o apóstolo João, capítulo de número 1, do versículo 43 ao versículo de número 51. Diz assim a Sagrada Escritura: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos que, mediante o Espírito Santo que habita em teu povo, que nós vejamos além das meras letras e que tenhamos consciência exata de aquilo que ouvimos agora é a tua palavra, ó Deus. Ensina-nos para que aprendamos e pratiquemos pelo poder e pela graça que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Jesus dá início ao ministério dele quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. E depois disso, João Batista, e narra assim ainda no capítulo 1, no versículo de número 35,
após ter batizado Jesus Cristo, vê Jesus Cristo passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. Nos é informado pelo apóstolo João que um desses discípulos era André, irmão de Pedro. Isso está narrado no versículo 35 até o versículo 42 do capítulo 1 deste mesmo evangelho. André, após o encontro com o Messias, e vocês percebam comigo aí no versículo 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, um dos que seguiu Jesus, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Agora olha que coisa maravilhosa isso aqui. Ele, André, achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E aí vem outro comentário de João Batista, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus irmãos, André, a exemplo de Filipe e Natanael, não são os discípulos que, de fato, nós encontramos mais informações na Bíblia, Regina. Mas tem, de fato, particularidades, existem particularidades nesses discípulos não tão importantes, entre aspas, que são maravilhosas. André não aparece tanto nos relatos, mas, meus irmãos, André fez algo aqui maravilhoso. Ele, ao encontrar Jesus Cristo, foi primeiro à sua casa. Interessante isso, não? Primeiro convertemos os de casa, para depois pregarmos aos de fora. Ele foi primeiro a seu irmão, chamado Pedro. Nós lembramos que Pedro era de fato aquele que sempre falava, lembra? Nós nos lembramos que ele sempre tomava a posição, a iniciativa. Foi quando Jesus diz: vem Pedro, deixe-me ter contigo, disse Pedro por sobre as águas. Jesus diz: vem, e ele foi. Ele era corajoso, ele sempre estava falando, lembra? Quando Jesus diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que é Elias. E Jesus: quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Sempre Pedro falava. Era aquela pessoa que tomava a frente, que chamava as atenções para ele. Mas André não. André era escondido. Ninguém sabia muito o nome de André. Eu fico pensando, quando André foi apresentar Jesus para Pedro, André deve ter pensado assim: quando eu apresentar o meu irmão para Jesus, eu sumo de cena. O meu irmão vai roubar a minha cena. Eu conheço ele. Quando eu tenho uma roda de pessoas, ele chega, ele é carismático, ele está sempre falando. André poderia ter evitado de chamar a Pedro, não é? Se ele pensasse nele. Mas André não fez isso. André levou Pedro a Jesus Cristo. André seguiu o exemplo de João Batista. André não era discípulo de João? João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Que maravilha, não? O tão desaparecido André e tão crente. Mas então, após André e esse outro discípulo, que provavelmente é o próprio João que nos escreve, ter se juntado a Jesus Cristo, Jesus passa a chamar mais discípulos. E ele é que chama, viu? Vem e vê. Vem e vê. Agora ele fará a mesma coisa. Versículo 43 do texto que nós lemos. Veja só. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Maravilha, não? Jesus chama. E quando Jesus chama, Charles, não há quem resista. Paulo diz em uma de suas epístolas: quem jamais lhe resistiu à vontade? Quem pode dizer não a Deus? Não é poderoso crer num Deus assim, que quando diz segue-me, não há quem lhe resista à vontade? Deus é assim.
Deus não está lutando com o homem. Deus não está entrando em um diálogo onde Ele procura convencer o homem de segui-lo. Deus reivindica. Cristo reivindica os que são dele. Segue-me, eu te escolhi. E os homens ouvem a voz do pastor e o seguem. Jesus Cristo é soberano. Se alguém não o está seguindo, de duas, uma: ou ainda não foi chamado, ou não é escolhido. Porque todos aqueles a quem Cristo chama, o seguem. Vem, segue-me. Eis o imperativo. Isso está falando para nós hoje também. Vem, segue-me. E todos os que são dele, todas as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Mas vamos mais, versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então provavelmente Filipe conhecia André e Pedro. Eram amigos, mesma cidade. Filipe encontrou a Natanael, outro amigo, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. É maravilhoso ver este Filipe, que sabe e conhece tanto a Bíblia, e está preparado para reconhecer Jesus. Meus irmãos, nem todo Jesus que é pregado hoje é o Jesus da Escritura. Já perceberam que as pessoas criam deuses segundo as suas imaginações? As pessoas têm um Jesus que não é o da Escritura. As pessoas criam, os homens criam um Jesus que perdoa sempre o pecado, embora não haja arrependimento, que tolera a vida pecaminosa, sem trazer a vara da correção. Nós muitas vezes criamos um Jesus para nós, um Jesus tolerante, ou por outro lado, um Jesus sempre irado. Deus é bondoso e também demonstra a sua ira santa. Eis o equilíbrio. Paulo diz assim em uma das suas cartas: considerai, pois, a bondade de Deus e a severidade dele. Considerai as duas coisas, a sua bondade e a sua severidade. Ele é ambas as coisas. Esse é Cristo também. O Cristo da Bíblia é o Cristo verdadeiro. E Filipe soube reconhecer Jesus porque ele estava fundamentado em Moisés, que é a lei, e nos profetas. Ele soube reconhecer Jesus, mas ele reconheceu Jesus porque ele estava em comunhão com a palavra de Cristo. Jesus não será conhecido por ninguém, a não ser que a pessoa conheça-o através da Escritura. É através da Bíblia que Jesus nos é revelado, é através da Bíblia que Ele se faz conhecido, Ele nos fala através da Bíblia. Não há conhecimento, muito menos comunhão com Cristo, fora de sua palavra. Filipe disse: achamos aquele de quem diz Moisés e os profetas. Eu reconheci porque eu tenho comunhão com a lei e os profetas. Quando Jesus apareceu no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, quem estava do lado de Jesus? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Nós conhecemos Jesus pela Sagrada Escritura. Não há comunhão com Ele se não houver comunhão com a Bíblia. Não há amor a Ele se não houver amor à sua palavra. Mas Filipe ainda especifica mais ainda acerca da pessoa de Cristo. Olha só o que ele diz a Natanael. Vamos ver todo o versículo 45, vocês que leem tão bonito e cantam também tão bonito, por favor. Versículo 45, vamos ver? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho... O nome Jesus era um nome comum naquela época. No hebraico, Josué, a salvação vem de Deus. Na transliteração para o grego, Joshua ou Yeshua, Jesus. Mas era um nome comum. Por isso era importante especificar que Jesus, o de Nazaré, o Nazareno que mora lá, filho de José, da casa de José. Este é o único que salva.
Por isso que é importante conhecer esse Jesus. Muitas pessoas estão crendo em um Jesus que não é o Nazareno, que não é o da Escritura. Eles não serão salvos. É preciso conhecer o Jesus da Escritura, o Nazareno, o da casa de José, o filho de Davi. Este salva, só este salva. Agora veja só o que diz o versículo 46. Natanael ouve tudo aquilo, né? Ele está diante de Filipe ouvindo tudo aquilo. Agora veja só o que Natanael diz. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, que era uma cidade que as pessoas tinham muito preconceito com ela, achavam que nada vindo dela poderia ser bom. Diz, de Nazaré, poderá vir alguma coisa boa? Engraçado, né? Nós vamos ver que Natanael era um homem crente, muito crente. Jesus vai falar isso daqui a pouco. Mas não há crente que não tropece, não? Lembra de Tiago, o que Tiago diz, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua epístola? Ele diz assim, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Não são poucas, em muitas. Natanael era um homem crente. Nós vamos ver isso, Cristo vai falar isso dele. Mas ele teve um preconceito. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Não há perfeição ainda nesta vida. Nós devemos buscá-la, orar por aqueles que estão de fato em nosso convívio, para que eles sejam perfeitos, como Cristo é perfeito, e orar principalmente para que nós sejamos exemplos de perfeição. Nós temos paciência. Natanael era um crente, mas a Bíblia demonstra que ele falhou aqui. Ele teve um certo preconceito. E Jesus ouviu, sabia? Jesus ouviu o que ele disse. Mas Jesus não o tratou como ele merecia. Porque Cristo também é cheio de graça. Veja só. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, você quer conhecer Jesus? Vem e vê. Olha só, Filipe guardou a palavra de Jesus. Filipe repetiu a palavra de Jesus. Olha só o que está escrito quando Jesus responde a Filipe no versículo 39 do capítulo 1. Respondeu-lhe Jesus, vinde e vede. Agora Filipe responde a Natanael com as mesmas palavras, vinde e vede. Meus irmãos, sabe o que significa isso na prática? Que a pessoa que tem comunhão com Cristo, o presbítero Alisson, ele se enche da palavra de Cristo, aquilo toma o coração dela, que ela só consegue falar daquilo, ela repete, ela começa a falar, pensar, agir como Cristo. E aqui Filipe diz, vem e vede, assim como Jesus também os chamou. Percebam como é importante também um testemunho pessoal, não? André vai a Pedro, Filipe vai a Natanael, e assim um grupo dos discípulos vai se formando, vai crescendo. O testemunho pessoal, o convidar, o viver uma vida santa para ter influência. Isso é importante, é assim que são feitos os discípulos. Vem e vede. Outra coisa importante no vem e vede. Não existe salvação por osmose. Não existe salvação porque seu pai é crente, ou porque seu pai é pastor ou presbítero. Não existe isso. Porque sua família é crente. Você tem que ir e ver. Você tem que ir e ver. Você tem que ter uma vida com Cristo. A salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo. Vem e vede. Filipe disse a Natanael, eu não posso te dizer tudo. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Ele. Vem e vede. Agora olha o versículo 47, que nos mostra o clímax do encontro. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há engodo. Já pensou ouvir isso de Cristo? Já pensou ouvir isso de Cristo? Eis o verdadeiro crente, em quem não há hipocrisia. Que maravilha! Ah, meus irmãos, como Jesus nos vê, Ele nos vê, sem dúvida nenhuma. Mas como Ele nos vê? Eis o verdadeiro israelita. Lembra de Paulo falando
quando fala da circuncisão da carne, ele diz assim: porque não é o verdadeiro israelita o que é circuncidado na carne, ou circunciso na carne, mas o que é de coração. Não é verdadeiro crente o que é presbiteriano, não é verdadeiramente crente o que é batista, que tem um nome no rol de membros, que vem todo domingo na igreja, embora essas coisas são vitais e importantes. Não estamos dizendo que isso não é importante, e que isso não faz parte da vida cristã. Pertencer à igreja faz parte da vida cristã. O verdadeiro crente está ligado ao corpo de Cristo, mas não é só isso. Mas é aquele que é circuncidado de coração, aquele que não é hipócrita, que não engana, que não vive uma religião externa, uma religião de aparência, mas que quando está no seu quarto, em sua casa, só Deus o vê, e o vê de maneira santa, e em comunhão com Ele. Mas como é que Jesus pôde falar isso? E por que falou isso de Natanael? Veja só o versículo 48. Respondeu-lhe Natanael: de onde me conhece? Isso aqui é maravilhoso. A gente lendo sobre a vida do discípulo Natanael, nós percebemos, pelo que a Escritura diz dele, que ele era um homem sisudo. Ele era sério, um homem que não gostava de muita conversa, muita bajulação. E é interessante isso aqui. Ele encontra Jesus, e naquela época surgiam muitos falsos profetas, sabe? Tentando arrumar um grupo de discípulos que o seguissem. Muitos falsos profetas com bajulações para as pessoas andarem do lado deles. Então Natanael já vai meio armado. Isso mostra que ele diz: pode sair uma coisa boa de Nazaré. Então ele já vai meio armado, pensando assim: é mais um desses profetas cheios de bajulação. Então quando ele se encontra com Cristo, Cristo diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Aí Natanael: vem cá, de onde você me conhece para dizer que eu sou um verdadeiro israelita? E Jesus não repreende Natanael por isso. Natanael faz isso acertadamente. É um homem que tem critério. É um homem que não se dá a bajulação. É um homem que não segue alguém só porque alguém o trata bem. É importante tratar as pessoas bem. É importante ser educados com elas. Mas nós não seguimos alguém porque nos trata bem, só por isso. Essa pessoa tem que ser verdadeira para segui-la. E Natanael diz: de onde me conhece? Para saber que eu sou um verdadeiro israelita. E agora olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, e por essa resposta certamente Natanael não esperava: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Os judeus, a maioria dos judeus, moravam em casas muito modestas. Eram casas de um cômodo. Neste único cômodo se fazia tudo. Dormia, cozinhava-se. Tinha aquele forno que eles traziam lenha para colocar ali, e de fato acendiam, para sempre o forno estar aceso, e deixavam o forno aceso, segundo estudos, durante o dia inteiro, porque era trabalhoso ir buscar lenha, colocar o fogo, apagar, depois buscar lenha. Eles deixavam o dia todo. E o lugar, aquele cômodo, ficava muito aquecido. Então o que os judeus costumavam fazer? Plantar em seu jardim, em sua área, figueiras. Porque a figueira é uma planta que a folhagem dela é muito extensa, produz uma grande sombra. Então quando o judeu estava querendo descansar, ele saía de sua casa, do cômodo, ia até debaixo da figueira e descansava ali sob a sombra. E a história diz que os judeus piedosos costumavam ler a lei e os profetas enquanto descansavam na figueira. Provavelmente era o que Natanael estava fazendo, lendo a Bíblia, lendo a lei, debaixo de uma figueira. Por isso Jesus diz: você é um verdadeiro israelita, porque você lê a sua Bíblia em casa com fé. Você não a traz só para o culto, você a ama. Natanael, você guarda um tempo para se devotar a Deus. Você não fica trabalhando, correndo atrás do dinheiro, e se esquece da minha palavra.
Você trabalha, mas você sabe que é a minha palavra que te sustenta. Por isso que você, Natanael, é um verdadeiro israelita. Porque você se importa com a comunhão com o seu Deus através da sua palavra. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Por isso eu sei, Natanael, que tu tens comunhão com Deus. E agora Natanael diz, versículo 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E que declaração completa da pessoa de Cristo nós encontramos aqui. Ele é o mestre por excelência, ele nos ensina. Ele ensina o caminho aos pecadores. Meus irmãos, sem a palavra de Cristo, nós somos cegos. Nós viveremos tateando as escuras. Nós erraremos em nossas decisões. Nós erraremos em nossas conversas. Nossos lábios vão proferir aquilo que não é justo e nossa vida se complicará. Nós escolheremos mal a nossa companhia, porque Cristo é que nos ensina. Ele nos ensina o caminho, Ele nos ensina por onde andar, Ele é o nosso mestre. Ah, meus irmãos, veja o que Natanael disse: tu és o mestre, tu me ensinas, ó Jesus. E não só isso, mas Ele também é o Filho de Deus. Tu és a salvação. É aquele de fato que veio salvar, porque a salvação, como diz Jonas, pertence a Deus. A salvação vem de Deus, é exclusiva de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu tens todo o poder, onisciência, onipresença. Estava comigo enquanto estava na figueira, sabe o que eu estava fazendo, onipresente, onisciente. Tu és o Filho de Deus. E por fim, tu és o Rei de Israel. Tu és o Senhor da minha vida, eu lhe obedeço. Nós somos ensinados por Cristo. Nós somos conduzidos em seu poder porque Ele é o Filho de Deus. E nós o obedecemos em gratidão porque Ele é o nosso Rei. Um rei tem que ser obedecido, meus irmãos. Jesus não é Salvador somente. Ele é Senhor. E Ele não salvará ninguém de quem Ele não for Senhor. Tanto que Paulo sempre disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Primeiro, faça dele o seu Senhor e tenha certeza de que Ele lhe salvou. Agora olha o que Jesus diz, versículo 50 terminando. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? A ideia é só por isso. Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Isso aqui é precioso. Lembra do milagre em Caná da Galileia, narrado no texto seguinte, capítulo de número 2? Falta o vinho numa festa de casamento. As festas duravam mais de uma semana. Haja vinho, né? Haja finanças para bancar uma festa naquela época, duravam semanas, e faltou vinho, e Jesus é avisado por Maria, dizendo: olha, faltou vinho. E Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora. Os estudiosos creem que Maria queria que Jesus fizesse um milagre para ser reconhecido, para ser glorificado. Uma boa intenção Maria teve, mas Jesus diz: essa não é a glória, não é a hora da minha glorificação, diz Jesus. Essa não é a minha hora. Eu farei a água transformar-se em vinho. Mas a hora da minha glorificação não é esta. É a cruz. Tanto que em João 17, quando Jesus se prepara para ser crucificado, Ele diz: Pai, é chegado a hora. A hora da glória de Cristo é a cruz. É porque ali Ele salva o homem. É porque ali o seu poder, a sua fraqueza, assim dizendo, melhor dizendo, a sua fraqueza é mais forte do que os homens, porque quando Ele é crucificado, Ele é mais poderoso do que o mundo inteiro. O mundo não pode salvar ninguém. O mundo não pode nos salvar, mas Cristo crucificado faz. Fraco,
porém mais forte do que o mundo. E por isso Jesus diz: só por isso, Natanael, você creu? Só porque eu te disse que você estava fazendo debaixo da figueira, você vai ver algo mais. E aí Jesus diz: você verá o céu aberto, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se lembram de algo parecido? Em Gênesis capítulo de número 28, quando Jacó foge de Esaú, e num lugar se deita ao chão, com uma pedra como travesseiro, e tem um sonho. Ele vê o que, irmãos? Uma escada, que liga ao céu. E o que está sobre essa escada? Os anjos de Deus, e o texto diz claro lá, subindo e descendo. Jesus pega essa passagem e aplica a ele: eu sou a escada, Natanael. Você vai me glorificar porque eu te levarei ao céu. Meus irmãos, eu não sei só da sua vida, Natanael, mas eu te levarei ao reino de meu Pai. A minha glória é essa, Natanael. E eu farei isto por meio da cruz. Quando eu for levantado, então eu serei um novo e vivo caminho para o reino de Deus. Jesus é o caminho. Essa é a glória dele, é o que fez por nós. Ele morreu e ressuscitou, abrindo um novo e vivo caminho para cada um de nós. Esse é o grande milagre. Esta é a grande glória de Cristo. Ser Ele o único mediador, a única ponte, a única escada, meus irmãos, entre Deus e os homens. E nós devemos crer em Cristo, como Natanael creu, e conhecer a glória de Jesus, nos levando novamente à presença de nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe a conhecer Cristo como Natanael o conheceu. Amém, meus irmãos.